Olá pessoal, eu sou o Felipe Duque do canal História Tricolor. No último episódio nós falamos sobre o avanço da continentalização no município do Rio de Janeiro e também o desenvolvimento dos esportes terrestres, a importância de Oscar Cox como central em todo esse processo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Oscar Cox, suas referências no âmbito de um contexto de segunda revolução industrial e a fundação do Fluminense Futebol Clube. Mas antes, vamos seguir aquele velho rito. Ative o sininho, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Oscar Alfredo Sebastião Cox, filho de um inglês diplomata com uma carioca. Oscar Cox viveu grande parte da sua vida ali no Largo dos Leões, no Maitá. O seu pai, George Emanuel Cox, também era envolvido com os esportes. Foi um dos fundadores e também presidente do Rio Cricket, em Niterói. É no dia 22 de setembro de 1901 que ocorre a primeira partida oficial de futebol no Rio de Janeiro, no Rio Cricket em Niterói, em um amistoso contra o Paysandu Cricket, que era um clube onde Oscar Cox era associado. A partida terminou 1-1, a imprensa ficou extremamente escandalizada na época, porque nunca tinham visto um esporte onde o resultado final era o empate, e apenas 15 pessoas assistiram, dentre familiares dos jogadores e alguns curiosos que estavam jogando tênis no clube na hora e foram lá ver que esporte era aquele. Só uma curiosidade, o Paysandu Cricket foi um dos poucos clubes extintos do futebol carioca a ser campeão. Ele foi campeão carioca em 1912. Meados dos anos 1890, Oscar Cox foi para a Suíça estudar na cidade de Lausanne, num colégio chamado Lavide, um curso de humanidades. É lá que Oscar Cox vai ter o seu contato com os esportes, em destaque o futebol. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do professor do Oscar Cox na Suíça, esse diário da escola, eu vou botar no link aqui embaixo um artigo excelente, dá uma esmiuçada fundamental sobre essa discussão. É bem interessante, dá uma lidinha lá. Vamos lembrar que até 1820 os esportes eles eram extremamente violentos. As pessoas o praticavam até a morte. Não existia esse ideário de fraternidade, de harmonia dos povos, ou seja, valores que só foram consignados a partir de 1850. Nesse período, como eu falei, vai se criando essa ideia do Estado-nação. Até então as religiões elas eram bem fragmentadas, né? Então, a ideia de fronteira com o povo, com língua, costumes e cultura em comum, ela se desenvolve nesse período. E as Olimpíadas, que são criadas em 1896, surgem também para responder essa demanda de fraternidade entre os povos, aquela coisa toda. Um dos idealizadores é o Pierre de Coubertin, que também era um pedagogo e historiador francês. Inclusive, ele cria a famosa Taça Olímpica em 1906, que é uma espécie de Nobel do esporte, para premiar as entidades ou pessoas que contribuíram enormemente para o desenvolvimento do esporte no mundo. Para quem não sabe, é a Taça Olímpica que o Fluminense detém, onde ganha em 49, como uma excelência no esporte. É o único clube da América Latina que detém tal premiação. Para você ter uma noção, nessas horas, nesse período, você encontrar das maiores invenções da humanidade, desde coisas simples como sabonete, analgésico, Coca-Cola, até coisas mais complexas como bicicleta, carro e até o avião, inventado pelo grande brasileiro Santos Dumont, que a propósito também era um entusiasta dos esportes, sócio número 11 do Fluminense Futebol Clube. Dizem que era juiz de tênis também nas horas vagas e um grande frequentador do Clube das Laranjeiras. Nesse período, corresponde a mais ou menos 1871 até a Primeira Guerra Mundial, 1914, o mundo ele passa por um processo de efervescência cultural, né? O modo de vida ele se altera muito, principalmente com a rotina das pessoas, sejam da elite ou trabalhadores, de irem em cafés, teatros, cinema, parque de diversões. É o período que a gente compreende como Belle Époque, um termo cunhado principalmente pelo momento de efervescência que vivia ali na França e que vai logicamente se desdobrar para todo o resto do mundo.
Então vocês imaginem o seguinte: Oscar Cox vivendo toda essa atmosfera ali na Suíça, né, coladinho na França, uma atmosfera de Belle Époque, de Segunda Revolução Industrial, onde ele vai passar toda a década de 1890. E aí ele retorna ao Brasil. O Brasil ainda é um estado que está engatinhando. Foi adotada uma república recentemente, em 1889, a abolição também muito fresquinha, de 1888, e o Cox ele vai lidar com tudo isso de forma impactante, né? E o Cox, quando ele está ali na Europa, ele é muito influenciado por essas novas ideias. Ele compreendia também que o esporte, né, devido à sua escola, né, o seu período de seu estudo, ela proporcionaria um avanço, um desenvolvimento da sociedade, né, no caso da humanidade como um todo. Então ele vai tentar, na sua cabeça, ele vai tentar trazer o futebol justamente para romper com essa perspectiva. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, ela é extremamente inóspita, suja. Você tem os chamados quiosques, né, onde as pessoas cuspiam, defecavam, jogavam guimba de cigarro, aquela coisa toda. Você tem cortiços no centro do Rio, milhares de doenças, epidemias, tifo, peste bubônica, febre amarela, cólera e muitas outras. Então o Cox ele vai se deparar com esse Brasil. E aí ele está com aquela cabeça de Europa. Ele acha que dá para transferir todo aquele ideário para o caso brasileiro especificamente. Como nós vimos no último vídeo com Rodrigues Alves e Pereira Passos, se iniciou as reformas urbanas a partir de 1913 aproximadamente. É quando você tem o famoso bota abaixo, onde os cortiços eles são todos extintos no centro do Rio, até numa política de desalojamento muito forte, né, para a construção de avenidas largas, algo similar do que eram as ruas parienses, né, daquela Belle Époque. E você também tem um avanço de determinadas concepções, né, acerca da saúde do Brasil, no caso do Rio de Janeiro especificamente. É nesse período que você tem a ação compulsória de vacina, né? Principalmente contra a febre amarela, convergente, que o desdobramento é a famosa revolta da vacina, que não era logicamente algo voltado contra a vacina em si, mas era todo um debate social que estava imbuído naquele contexto. E vocês imaginem todo esse contexto, né, de um Rio de Janeiro que estava se reconfigurando urbanisticamente, novos ideários vindo da Europa, a Belle Époque, a Segunda Revolução Industrial, novas descobertas, tudo acontecendo. E o Cox, né, um sujeito que estudou numa espécie de liceu lá na Suíça e travou contato com o esporte, com o futebol, ele acredita que essa modalidade, né, essa coisa, ela vai contribuir no processo de avanço civilizatório, né, como se colocava muito essa palavra naquele momento. E aí ele faz um investimento pesado no futebol aqui no país. O Cox ele vai trazer 2 bolas de couro da Inglaterra e uma cartilha específica para a prática do futebol. Naquela época a bola era de couro curtido, então vocês imaginem, quando chovia ela ficava extremamente pesada. Se vocês verem, no centro da bola tem uma espécie de costura, e isso machucava muito os jogadores, principalmente na hora de cabecear. Vai ser muito comum, a partir do final do 20, início do 30 aproximadamente, os jogadores se utilizaram do artifício da touca para proteger a sua cabeça na hora de se praticar essa ação do cabeceio, né? Depois daquele jogo contra o Rio, naquele jogo que foi no Rio Cricket, o Cox ele fica empolgado e ele começa a trocar cartas com vários estados para saber se alguém estava praticando esse esporte, o futebol. E é aí que ele vai ver que em São Paulo tem alguns praticantes, inclusive o próprio Charles Miller. É quando ele marca um amistoso e ele e seus amigos, né, vão sair de trem. Inclusive, na época, você tinha uma isenção quando você era esportista. O governo brasileiro não cedeu, enfim, o esporte era ninguém sabia que o futebol, ninguém sabia que esporte era esse, e eles têm que pagar do próprio bolso. E é lá que é o primeiro amistoso interestadual da história, do Rio Team, né, contra o Scratch de São Paulo. Esse jogo foi no dia 21 de outubro de 1901, terminou 2-2, eles jogaram no dia posterior e terminou 0-0. No retorno ao Rio, né, já no trem, o Cox e seus amigos eles ficaram muito empolgados com esse amistoso.
E eles pensam o seguinte: pô, vamos criar um clube só para a prática do futebol? Já que as pessoas só querem praticar remo ou cricket, vamos criar um clube só para o futebol, e seus amigos ficam empolgados. E naquele mesmo ano, em novembro de 1901, eles organizam uma reunião e não comparece gente suficiente. A iniciativa dá em água, né? Ou seja, não acontece absolutamente nada. E aí o que eles vão fazer? Vão tentar divulgar e popularizar entre seus pares o que é o futebol, né? Vão convencendo outros amigos e praticando mais alguns amistosos nos clubes de cricket. E aí aquele esporte desconhecido vai ganhando um pouquinho de força, até que em 21 de julho de 1902, na rua Marquês de Abrantes 51, é fundado o Fluminense Futebol Clube, o primeiro clube do Rio de Janeiro com a prática voltada especificamente para o futebol. Na ata de fundação, inicialmente 20 pessoas assinam a ata. Um ano depois, né, em 1903, você já tinha 170 pessoas associadas ao clube. Bom, o clube de futebol havia sido criado no papel, porém agora faltava o mais fundamental, que é o campo de futebol. Para a prática desse esporte tem que ter um campo de futebol. Então eles vão procurar um terreno para poder construir um campo de futebol. Eles vão em Botafogo, mas lá, enfim, é recusado a proposta deles, né? Enfim, como era um clube, um esporte pouco... era muito especulativo, né? Não se tinha uma firmeza naquela proposta, então é cancelado. E até que eles veem um terreno do Banco da República na rua Guanabara. Logicamente o terreno, gente, era um brejo, né? Vamos lembrar que Laranjeiras naquela época era roça, um bairro de chácara, subúrbio do Rio de Janeiro. Então eles vão ter que inclusive importar máquinas da Inglaterra para poder nivelar o campo, com a presença e o protagonismo do grande burro Faísca, né? Que era um burro que tinha que usar até luva nas patas para não prejudicar a grama. No campo teve que ser todo nivelado, como falei para vocês, o local era um brejo, né? Não tinha uma prerrogativa específica para a prática de futebol, teve que ser tudo aprumado. E você tinha também uma casinha ao fundo onde ficava, né, o zelador para tomar conta, porque naquela época vamos lembrar que Laranjeiras era uma roça, então a qualquer momento podia entrar bicho dentro do campo e o zelador tinha que ficar de olho ali para esse campo não ser prejudicado. Com o campo pronto, os sócios vão investir numa nova sede, né, que é essa daí da foto. Logo depois Arnaldo Guinle, o grande patrono do Fluminense, ex-presidente, ele também vai reformar ela para que ela fique mais sofisticada. O Guinle também vai comprar em 1905 arquibancadas de madeira para o estádio do Fluminense. O Fluminense é um dos primeiros clubes da América Latina a ter arquibancadas. É importante todo o tricolor saber disso pelo seguinte: o pequeno campo das Laranjeiras, a sede, tudo isso foi levantado com o dinheiro dos associados. O Fluminense nunca teve que recorrer a nenhum outro tipo de ajuda, né? E a gente está falando aqui num esporte que não era popular, não. Era um esporte totalmente desconhecido. Ninguém nem sabia se aquilo ia dar certo ou não. Mas o Fluminense foi pioneiro e foi lá e fez. Então, acho que é importante todo tricolor ter posse disso, porque a gente vê muitos clubes falando: o nosso estádio foi construído com o suor dos associados. O Fluminense... Quando o futebol é popular, é fácil você ter essa narrativa. Agora quero ver você fazer isso quando esse esporte as pessoas nem sabiam se ia dar certo ou não. E mesmo assim os associados foram lá e investiram. Enquanto o campo do Fluminense não ficava pronto, Oscar Cox e seus amigos eles vão praticar o futebol no campo do antigo Paysandu Cricket, né, que era praticamente do outro lado da rua. Ali na rua Paysandu. Era uma espécie de quebra-galho porque era um campo de cricket. Mas, de qualquer forma, essa intervenção, essa prática cotidiana, ela vai permitir também uma popularização embrionária do esporte no Rio de Janeiro. Só um destaque: o nosso patrono e ex-presidente Arnaldo Guinle, ele vai comprar esse terreno da rua Paysandu, né, do Paysandu Cricket, tanto que o Paysandu Cricket depois muda até a sua sede.
E ele vai alugar para um clube que estava nascendo naquele período. E vocês imaginem quem é, o Flamengo. Pois é, só demonstra que o Fluminense ele sempre teve essa função de contribuir na conclusão, na ampliação e conclusão do futebol, independente de quem fosse, seja rival, amigo e etc. Só uma curiosidade que naquela época os jogadores eles seguiam ao pé da letra a cartilha de futebol inglesa. Então, muito das conversas, das discussões dentro de campo, das orientações, eram dadas em inglês, né? E se pensava também, tinha uma ideia que o futebol puro, o futebol raiz mesmo, tinha que ser o futebol inglês, tinha que ser copiado integralmente, né? Então não se dava nem espaço para, naquele primeiro momento, de se ter um futebol brasileiro genuíno. Tanto que muitas das palavras que nós usamos hoje no popular do futebol, elas são transferências, né, da própria cartilha inglesa, como por exemplo, back, corner, chute e por aí vai. O Fluminense e o Paysandu eles vão fazer muitos amistosos, mas chega uma hora que se esgota. Aí o que eles vão fazer? Vão buscar montar selecionados do Rio para disputar contra os selecionados de São Paulo. Isso também vai ser uma prática muito comum, né? Até mesmo para incentivar ambos os estados no desenvolvimento do esporte ainda embrionário no país. Até que o Fluminense resolve fazer excursões para São Paulo num viés mais puro sangue, enquanto o Fluminense mesmo. E aí ele vai fazer disputas com o Sport Clube Internacional, São Paulo Atlético Clube, Clube Atlético Paulistano. Todos esses clubes paulistas eles foram extintos após a profissionalização, né? Ou então até um pouco antes, que a gente chama de semi-profissionalização, onde alguns clubes se utilizavam de relações semi-escravocratas para poder pagar alguns jogadores por fora. Porém, o dia 14 de agosto de 1904 ele é um divisor de águas para a história do futebol brasileiro. É nesse dia que o campo da Rua Guanabara, que seria uma espécie de bebê do que seria Laranjeiras hoje, é inaugurado numa partida contra o Paulistano. Para vocês terem uma ideia, deu cerca de quase 1.000 pessoas naquele dia. Inclusive foi cobrado o ingresso, mas sequer deu para pagar as despesas. Mas de qualquer forma era a primeira vez na história que uma partida de futebol você tinha a cobrança dos ingressos e o futebol era visto agora como um mecanismo de lazer, de adoração e de apreciação por uma parte da população brasileira. Naquela época você ainda não tinha as chamadas arquibancadas de madeira que o Guinle vai comprar somente em 1905. Então muitas pessoas vão ficar ali em cordas em volta do campo, como vocês já devem ter visto em alguns vídeos e fotos antigas. O futebol ele se desenvolveu tanto que em 1905 o Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, ele vai assistir uma partida nas Laranjeiras. É a primeira vez na história que um presidente ele vai dar, de certa forma, importância a esse esporte, vindo a comparecer e prestigiar pessoalmente. A partir daí, o esporte ele toma uma dimensão muito abrangente e muito popular na história do Brasil. E muitos outros jovens inovadores, como que seriam futuros sócios e fundadores do Bangu, América e Botafogo, vão a Laranjeiras para conhecer esse novo esporte e se empolgam também para poder constituir suas sedes e campos de futebol. Até que no dia 8 de junho de 1905 você tem a construção da Liga Metropolitana de Futebol, ou seja, a liga que iria fomentar e desenvolver, né, e executar o que seria algo como o Campeonato Carioca, vamos colocar assim. Acabam participando da liga Fluminense, Botafogo, Bangu e Futebol and Athletic Clube do Andaraí. Ao final também chegam Paysandu Cricket e Rio Cricket, muito sob os olhares desconfiados e opositores de muitos de seus associados, pois não queria alterar o estatuto e colocar futebol como uma modalidade esportiva, retirando o centro da prática desses clubes, que era o cricket. Pessoal, conforme eu vou colocar aí na tela, toda a mídia, opinião pública, especializados, eles partem da premissa e compreendem o Fluminense como principal responsável pela criação, fundação, difusão e execução do futebol na capital da República, no Rio de Janeiro.
graças àqueles 20 meninos na Marquês de Abrantes, número 51, no dia 21 de julho de 1902. O esporte ele agora era considerado algo popular. Que lógico, né? Estava embrionário, estava engateando, mas estava avançando a níveis cada vez mais largos. No Rio de Janeiro ocorria uma verdadeira epidemia de clubes de futebol, na Zona Norte, na Zona Sul do Rio, que estava impossível frear aquele belíssimo movimento protagonizado, enfim, tendo à frente Fluminense Futebol Clube. Para quem quiser saber mais sobre essa epidemia de clubes de futebol no Rio de Janeiro, eu indico esse livro aqui, ó, do historiador Leonardo Afonso de Miranda Pereira, né? Ele é o resultado da tese dele. O nome do livro é Futebol Mania, uma história social do futebol no Rio de Janeiro, de 1902 até 1938. Esse livro aqui ele dá um verdadeiro panorama de como é que ocorre, né? Vão ocorrer vários levantes de clubes de futebol no Rio de Janeiro, ou seja, a criação de vários clubes. E, lógico, dá os devidos créditos ao verdadeiro protagonista, vanguarda, o formulador, o criador, o difusor disso tudo, que é o Fluminense Futebol Clube. No próximo episódio nós vamos falar um pouco mais sobre a relação do Fluminense e a seleção brasileira, como o Fluminense ele luta para construir uma federação brasileira de futebol, como é que ele vai provocar, né, enfim, uma reconciliação de brigas nos bastidores entre a Federação Paulista e a Federação Carioca, no momento de que a seleção brasileira precisava ser criada, como o Fluminense vai bancar do próprio bolso, inclusive praticamente sozinho, o sul-americano de 1919, enfim, como que o Fluminense é a verdadeira gênese do futebol brasileiro. O Fluminense é responsável, o pai, a mãe, é a criação. Como dizem por aí, possivelmente se não fosse o Fluminense, o esporte hoje seria talvez remo, peteca ou algo nesse sentido. Até a próxima, um grande abraço e saudações tricolores.